Messias Bolsonaro recebe de Michel Temer a faixa conquistada com quase 58 milhões de votos. A TV NBR acompanhou todos os detalhes desse dia histórico. Em carro aberto, Bolsonaro desfilou pela esplanada, se emocionou e saudou o público. Imagens exclusivas, e isso vai fazer o desfile em carro aberto, tão esperado desfile em carro aberto, cumprimentando a população. Mantém essa tradição, isso é muito bacana, né, Daniel? Ele tá fazendo ali esse desfile, ele poder ter essa interação em loco ali, visual, com essa população que veio a Brasília. Pode conferir mais detalhes, curiosidades sobre esse veículo no nosso Twitter. Você pode acessar lá, @TVNBR, tem informações e conteúdos exclusivos sobre esse veículo, sobre como ele é usado, como ele é utilizado, né? Inclusive sobre a participação, o uso dele em eventos como posse presidencial. Esse deslocamento da Catedral Metropolitana até o Congresso tem cerca de 1 quilômetro, pouco mais de 1 quilômetro. Está sendo feito pelo Rolls Royce da Presidência da República, a uma velocidade de 8 a 10 km por hora, mais ou menos. Também está no Rolls Royce um dos filhos do presidente eleito. O Carlos Bolsonaro, né? Isso. Acesse o nosso Twitter, @TVNBR, lá tem informação completinha, curiosidades, quando que eles participam, em que eventos oficiais. Aí eles estão descendo aquela rampa, aquela descida para o Congresso Nacional, né, Paulo? E daqui a pouquinho vão chegar à rampa do Congresso. Nós temos aí nas imagens. Ele já é esperado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunice Oliveira e suas respectivas esposas. Temos agora a imagem do presidente eleito Jair Bolsonaro descendo do Rolls Royce da Presidência da República, seguido pelo seu filho Carlos Bolsonaro, agora a futura primeira-dama Michele Bolsonaro, junto com o presidente eleito. Logo atrás, o vice-presidente, General Hamilton Mourão e sua atual esposa, Paula Mourão. Das esposas. Olha, é possível ouvir a vibração do público lá da Praça dos Três Poderes, que já manda o recado ao presidente eleito. Bom, e você acompanha aqui a nossa transmissão exclusiva ao vivo pela TV NBR, também pelas redes sociais, pelo Twitter, né, @TVNBR, e também pelo nosso YouTube. Os dragões da independência perfilados ali. O presidente eleito Jair Bolsonaro agora entrando no Congresso Nacional, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A população está acompanhando essa imagem e está cada vez mais empolgada. Cortou. Gente, Jair Bolsonaro fará um pronunciamento à nação. Logo ali atrás a gente pode ver o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a Raquel Dodge, né, Procuradora-Geral da República, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito. Seguindo aí o presidente eleito Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, senador Eunice Oliveira. Após essa leitura, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão prestam esse compromisso constitucional perante a nação, assinam o termo de posse e, em seguida, outros parlamentares integrantes da mesa também assinam esse termo de posse. Daí... Parlamentares ali estão tietando o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. Então, ele vai passar as tropas em revista, vai ouvir a execução do hino nacional e ser homenageado com a salva de 21 tiros de canhão. Está acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado do Congresso, senador Onísio Oliveira, e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.
encerrado, presidente. Essa imagem está linda. Muitas pessoas, milhares de pessoas acompanhando aí o trajeto, né, do presidente e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não arredaram o pé da esplanada até agora. É. E daqui a pouquinho, bom, nesse percurso aí eles descem esse pedaço da pista, né? É um trajeto curto, mas eles vão um pouco devagar justamente para cumprimentar as pessoas nesse desfile. E passam ao lado do Palácio da Justiça, seguindo para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, onde vai a penúltima etapa da cerimônia de posse, já que a última se encerra no Palácio do Itamaraty hoje, né, Paulo? Que são momentos de várias simbologias. O presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, encontra o ex-presidente Michel Temer, recebe a faixa presidencial e discursa no parlatório para a população que está ali acompanhando a posse. Virtualmente também, né? Todas as pessoas acompanhando esse momento histórico, a posse do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, que vão agora para um dos momentos mais simbólicos, que é a subida da rampa do Palácio do Planalto, local em que ele vai trabalhar durante os próximos 4 anos, né? Temos o ex-presidente Michel Temer e Marcela Temer. É um dos momentos mais simbólicos da posse presidencial. O ex-presidente Michel Temer e a ex-primeira-dama Marcela, que vão receber aí os já empossados Bolsonaro e Mourão. E a posse presidencial, quando o presidente que deixa o poder passa a faixa presidencial para o presidente que assume a presidência da República. Exatamente. Ali, Michel Temer com Marcela, Bolsonaro e Michele Bolsonaro, quando será transmitida, então, a faixa presidencial para Jair Bolsonaro. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão, retornam ao parlatório para o pronunciamento à nação do excelentíssimo senhor presidente da República. Nesse momento preliminar, a primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá a mensagem de agradecimento em Libras com a versão voz da intérprete Adriana Ramos. Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, idosos, por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, à minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo. Agradeço ainda
a população brasileira, pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio, poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido, e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. Para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos... Continuando. Estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Amém. Nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação, com interpretação em Libras pela senhora Elisângela Castelo Branco. Meu prezado general, com licença. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje,
vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Graças a vocês, conseguimos Graças a vocês, conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos um movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente, apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor, ao invés de criar pedágios e barreiras. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada, com esse espírito e determinação que toda equipe de governo assume no dia de hoje. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo, que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade.
Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Senhor Sebastián Piñera, presidente da República do Chile. Agora o presidente chileno Sebastián Piñera, ele foi eleito em dezembro de 2017 para um mandato de 4 anos. Evo Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Agora temos Evo Morales, presidente da Bolívia, eleito pela última vez em 2014 para um mandato de 5 anos. A Bolívia tem pouco mais de 11 milhões de habitantes e uma economia de quase 38 bilhões de dólares. Evo Morales está acompanhado do chanceler. Cumprimentos ao presidente. Jorge Carlos Fonseca, presidente da República de Cabo Verde. Esse é o presidente hondurenho. Senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel. Netanyahu está no poder como primeiro-ministro há 10 anos consecutivos e as próximas eleições em Israel ocorrem daqui a pouco, em abril de 2019. Israel tem quase 8 milhões e meio de habitantes e uma economia de mais de 350 bilhões de dólares. Netanyahu está no Brasil desde sexta-feira da semana passada, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. É um dos países aos quais o Brasil tem um acordo de livre comércio e deste encontro, surgiu a possibilidade de um estreitamento, de um aprofundamento das relações entre os dois países, Brasil e Israel. Temos aí agora Viktor Orbán, ele está no poder desde 2010, a última eleição ocorreu em 10 de maio de 2018, ele é primeiro-ministro da Hungria. Para Ana Pastor, presidente das Cortes Gerais do Reino da Espanha. As Cortes Gerais do Reino da Espanha equivalem ao Congresso Espanhol. Veio representando o rei espanhol para os setores como o bancário e o setor de energia. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação da Rússia. A Duma representa o Congresso russo. Veio representando o presidente
russo Vladimir Putin na posse do presidente Jair Bolsonaro. A Rússia é uma das grandes potências mundiais e também tem uma relação histórica com o Brasil. Faz parte também do BRICS, né, Paulo? Senhor Michael Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. O que equivale ao chanceler aqui no Brasil. Ele veio representando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos é a principal potência, economia do mundo. Os Estados Unidos tem cerca de 330 milhões de habitantes e é a principal economia do mundo com 20 trilhões de dólares. Existe uma tendência bem clara e manifesta do presidente Jair Bolsonaro de se aproximar cada vez mais aos Estados Unidos. A Argentina, terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois de China e Estados Unidos. Já o Brasil é o primeiro parceiro comercial da Argentina. O Peru tem pouco mais de 31 milhões de habitantes e uma economia de 215 bilhões de dólares. Arcebispo André Carrascosa Coso, legado de Sua Santidade, o Papa. Representando o Vaticano, o Estado Papal, está aqui também na posse do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre faz referências à questão religiosa, ele é cristão. E CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o próprio nome diz, reúne esses países que têm a língua portuguesa como matriz, Brasil, Portugal, os países africanos, Timor-Leste, e ele veio representar a comunidade dos países de língua portuguesa na posse do presidente E do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio, do qual o Brasil faz parte. A Organização Mundial do Comércio é responsável pelas regras relativas ao comércio em todo o mundo. Convidamos inicialmente a assinar seu termo de posse Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a quem cabe referendar os decretos de nomeação dos ministros que integram o novo governo. Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro de Estado da Economia. Claro, tá tudo certo.
Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde. Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia. Marco César Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ricardo de Aquino Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Damares Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Um decreto que traz a organização de entidades do governo, né? E também traz as nomeações tanto de ministros como de outras pessoas. Imagens ao vivo do Palácio do Planalto aqui pela TVNBR, que você acompanha a foto oficial com a nova equipe já empossada, né? A equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Eles que acabaram de ser empossados também nos cargos, né, de presidente e vice-presidente, passaram por toda aquela cerimônia no Congresso Nacional. Importante que faz parte aí da presidência da República
desse primeiro escalão de assessores do presidente Jair Bolsonaro. Se você quiser conhecer a equipe, né, de Jair Bolsonaro, todos os ministros, nós temos informações já sobre toda essa equipe nas nossas redes sociais. Nós vamos acompanhar aqui ao vivo a saída do presidente Jair Bolsonaro, o público que estava aqui aguardando a saída do presidente Jair Bolsonaro, provavelmente para o Palácio do Itamaraty, onde ele vai oferecer esse coquetel às autoridades que foram convidadas para essa posse presidencial. Jair Bolsonaro, que se tornou aí o 38º presidente do Brasil. Catedral da Esplanada dos Ministérios, que fica no início da Esplanada dos Ministérios. Lá ele saiu do carro fechado, esse mesmo carro que ele usou aqui, que ele está usando neste momento para se deslocar até o Palácio do Itamaraty. E ele entrou, né, no Rolls Royce e com a capota aberta, ele acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro, de Esplanada dos Ministérios, né? As pessoas que estavam aqui na praça subiram para poder pegar os seus carros, para poder pegar o transporte público na rodoviária, que fica a cerca de 3 quilômetros aqui da esplanada, daqui da Praça dos Três Poderes. Bom, então Jair Bolsonaro chegou por volta de 3 da tarde na Câmara dos Deputados, né, no plenário Ulisses Guimarães, e foi lá que ele de fato se tornou presidente do Brasil, onde ele assinou o termo de posse, jurou atender, cumprir, né, a Constituição, e fez um discurso minutos para os parlamentares, falando das suas prioridades, né? Um discurso também de pacificação, dizendo que vai governar, vai presidir o país aí para todos os brasileiros. Disse as suas prioridades, as prioridades do seu governo, né? E depois desse momento lá na Câmara dos Deputados, desse primeiro discurso, Jair Bolsonaro desceu, então, a rampa do Congresso Nacional, e enquanto antes dele descer a rampa do hino nacional e uma salva de 21 tiros de canhão. Depois desse momento, de mais essa homenagem, né, ao presidente Jair Bolsonaro, ele desceu a rampa do Congresso Nacional, entrou novamente no Rolls Royce, novamente em carro aberto para o Palácio do Planalto. Bom, a gente volta agora então ao estúdio com vocês, Daniele e Paulo. Luana, obrigada. Luana já fez aí um resuminho de tudo o que aconteceu até agora, né, Paulo? E aí, vice-presidente, também aos chefes de Estado, né, aos estrangeiros que vieram acompanhar a posse aqui em Brasília. Ele que é recebido ali, é possível ver de costas ali o novo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a esposa. Chanceler. Eles que vão participar agora desse coquetel. 28 autoridades estrangeiras, entre chefes de governo, chefes de Estado, primeiros ministros, vice-presidentes, representantes de organismos internacionais. Durante esse coquetel, né, Paulo? Esse é um dos eventos em que foi possível convidar mais pessoas. Então, lá existe um jardim de inverno no primeiro andar muito bonito, com uma vista geral para a esplanada dos ministérios, que provavelmente é onde será esse coquetel oferecido aí em homenagem a Jair Bolsonaro e essas autoridades. As delegações estrangeiras que vieram à posse do presidente Jair Bolsonaro. A imprensa ali acompanhando a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Itamaraty. E aí? Lembrando que a posse em 1º de janeiro é um preceito constitucional, a Constituição de 1988, desde 1995. Com Fernando Henrique Cardoso, a posse ela ocorre em 1º de janeiro. E 28 autoridades estrangeiras virem à posse mesmo num dia atípico como 1º de janeiro mostra essa relevância desse novo governo que se inicia aí com o presidente Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República,
Estamos com a reapresentação da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro. Você vai ver agora como foi a posse dos 22 novos ministros. E também a recepção às autoridades brasileiras e estrangeiras. Vamos acompanhar.